Neste episódio de hoje tenho assim uma alma que tem trazido tanto ao mundo, a esta nova terra, uma mulher muito sábia, uma mulher medicina, faz alquimia com a essência das flores. Aqui tenho hoje a Lina Monteiro. Lina, tu és aquela mulher que eu derreto sempre, cada vez que falo contigo, porque trazes mesmo uma energia de mãe, uma energia de colo, e sinto-te mesmo como uma grande alma a suportar todas estas novas almas que estão a chegar aqui ao planeta Terra, muito com a energia dele, não é? Que são a energia das flores, destas belezas que brotam, não é? No solo da Mãe Terra. Então, Lina, é uma enorme honra estar aqui contigo. Logo, claro, como é óbvio, desde que eu criei este podcast, eras uma das pessoas que eu tinha aqui muito presente de gostar de sentar aqui e falar sobre não só o teu percurso, mas também aquilo que tu fazes e, na prática, aquilo que te chega e as percepções que tu tens, não é? Falamos muito em off, não é? As duas. Eu tive assim o privilégio de há um tempo atrás também poder contigo dar-te aqui uma ajuda e um auxílio no teu negócio e foi muito bonito conhecer aquilo que tu fazes, foi verdadeiramente tocante para mim. Então foi a partir daí que eu comecei também a consumir, não sei se é assim que posso dizer, mas essa medicina que tu trazes, porque no fundo, hum, os florais, trazem mesmo uma nova frequência, eu sinto mesmo aos nossos corpos, todos os corpos, e tu já vais possivelmente desbravar e explicar o que for importante explicar sobre isso. E que é uma medicina que lá está, que é vista pelo Sistema Nacional de Saúde, pelo que eu já entendi, não é? E que poucas pessoas conhecem, não é, Lina? Isto é que é. Porquê poucas pessoas conhecem, não é? Toda a gente devia de saber sobre estas medicinas que eu sinto que nem são dadas como alternativas, mas que eu sinto que deviam ser as principais. Então, Lina, olha, vou-te dar a voz. Quem é a Lina? Esta é a fatídica pergunta. Lina, como é que foi o teu percurso, até estares a fazer o que fizeste agora, estás a fazer agora? Escreveste um livro há muito pouco tempo, estávamos a falar sobre ele antes de iniciarmos aqui a nossa gravação. Ah, Até chegares ao livro, até chegares à tua marca, aos florais feitos por ti, a todas as intuições que tu tens tido para fazer essas alquimias próprias para cada questão a nível de trauma. Hum, quem era a Lina antes e qual é a sua bagagem? Olha, Kátia, muito, muito, muito grata pelo convite, por estar aqui contigo. É sempre um prazer enorme porque sinto que nos entendemos e que falamos a mesma linguagem. Também gosto muito de ti como pessoa e isso tudo, e um ser humano que eu admiro bastante no teu percurso também, como cada um de nós no nosso percurso. Ahm, É assim, Alina, quem sou hoje, eu sou uma eterna buscadora, estou sempre em busca de me conhecer, em busca de saber mais e conhecer melhor este ser humano, porque e os outros seres humanos que me rodeiam, não é? Então é isso, é uma eterna buscadora e que estou sempre à procura de me melhorar e de também poder possibilitar que os irmãos que estão aqui nesta jornada também possam fazer o seu caminho, às vezes de uma forma com mais consciência e mais leve. Às vezes as coisas não são fáceis, mas se nós conhecermos e tivermos alguns conhecimentos, pelo menos entendemos o que se está a passar,
connosco. Eu era professora, fui professora há muitos anos, 27 anos mais concretamente, e eu sempre tive uma grande conexão com as crianças. Mesmo quando eu era criança, eu tinha conexão com as crianças, que é uma coisa que, porque eu acho que as outras crianças me viam como um ser mais velho. E então, às vezes, crianças com pouca diferença da minha idade chamavam-me mãe. Ah, e agarravam-se muito a mim e quando estavam perto de mim, pois não queriam largar. Houve sempre esta conexão muito grande com as crianças. E eu gosto muito de crianças, sempre gostei muito de crianças, mas não é aquele gostar, ai, tão engraçadinho. É um gostar de estar. Ahm, Pronto, e fui crescendo, sempre disse que queria ser mãe, esse era um ponto assente. Queria ser mãe, de três, na altura eu dizia. É engraçado que eu em pequena brincava e dava nomes aos meus bonecos como se fossem os meus filhos. Então, e fui crescendo e fui fazendo os meus estudos, fui isso tudo. Queria ser educadora infantil, depois queria ser psicóloga e depois, no meio disto tudo, vejo-me terminar a licenciatura de línguas e a entrar numa sala de aula de adolescentes para dar a disciplina de francês. Ahm, e assim, com 22 anos, muito novinha, já tinha alunos quase da minha idade. Mas a sensação que eu tive foi de uau, é isto que eu quero fazer, é isto que eu quero, é aqui que eu quero estar. E essa sensação de chegar a casa e permaneceu durante quase todos os anos que eu estive no ensino. Ah, Nunca me identifiquei com o sistema de ensino em si, mas o que eu gostava era mesmo de estar com os alunos e de estar com, fossem eles mais novinhos ou mais crescidos, era de estar com eles, era de poder chegar a eles, sempre a tentar reinventar-me para passar as matérias, para passar as coisas. Estava-me um bocadinho nas tintas, como falando assim, para aquilo que me diziam que era certo e que era errado, que tinha que fazer desta maneira e que tinha que fazer daquela. E eu chegava à sala e fazia como eu entendia. Ah, e Português, não é? sim, era conforme eu sentia que naquele dia eles vinham. Exato. E havia dias que eles vinham de uma maneira que não dava para falar de verbos, não dava para falar de coisas nenhuma dessas, porque eles não iam sossegar enquanto não expressassem aquilo que tinham lá para expressar. Então, eu dava espaço para me contarem o que sentiam e tudo isso. Então, alguns eu tive sempre em escolas muito desafiantes, com crianças com muitos problemas, socioeconómicos, afetivos, familiares, de toda a ordem. E nesse espaço que eu abria, eles abriam-se também muito para partilharem as suas coisas. Então, eram muitos que queriam fugir de casa, que queriam que tinham sido abusados pelo pai, ou por este, ou por aquele, que pensavam em suicidar-se, muitos adolescentes com as tendências para se mutilarem, ah, pronto, todas essas questões de grande sofrimento. E que eu percebi que não podia de maneira nenhuma julgar e não podia contar também, na maior parte dos casos, com a família. Porque a família estava a ser precisamente ou a ausência dela, ou a família completamente desequilibrada estava a ser o foco e a fonte de todos aqueles mal-estares e aquilo tudo.
Então eu tentava, juntamente com eles, falar e buscar algumas soluções, isso tudo. A dada altura eu percebi que eu não tinha ferramenta, eu era uma boa ouvinte, eu sentia-os com o coração, mas eu sentia que precisava de algumas ferramentas para poder ajudar melhor. E nesse momento, porque o universo é sábio e a vida é sábia, não é? Passado uns anos e também depois fui mãe, tive os meus filhos, foi assim a experiência que eu amei e amo. E isso daria outro podcast, não é? Porque toda a vivência como mãe e no aspecto materno, que só agora há pouco tempo eu me fui apercebendo também de algumas questões. E então um, fui mãe e isso tudo, e chegou uma dada altura da minha vida que eu era tanto trabalho, era tanta a solicitação na escola, eu trazia estes casos todos comigo. Lá está, não tinha as ferramentas, nem tinha os conhecimentos que me permitiam distanciar daquilo que se estava a passar com eles, não é? Porque eu só queria ajudar, eu só queria ajudar, eu só queria e ajudava muito, mas à custa da minha doação, não é? E a um determinado momento que eu caio de exaustão, de cansaço, de quase que sem conseguir ajudar, sem conseguir perceber o que é que eu faço, não é? Então, a impotência, era essa a palavra que eu queria usar, quase aquela sensação de impotência. Então, eu tenho o meu momento de viragem na vida, que foi precisamente um burnout com um cansaço extremo, que me levou em busca de ferramentas para me ajudarem nesse momento, com a ajuda de psicoterapia, mas com a sorte da psicoterapeuta já nessa altura trabalhar com os florais. Portanto, isto já foi há muitos anos, já foi há 20 anos, praticamente, 20 anos, faz agora 20 anos. E eu comecei a utilizar os florais nessa altura, em mim, e assim a sentir todos os efeitos. Foi logo uma expansão de consciência, como eu costumo dizer, parece que a partir daquele momento uma luz se acendeu aqui dentro. Não que me tivesse resolvido todas as questões que eu tinha por resolver, porque aí iniciava uma viagem, que era a minha viagem de autoconhecimento. Então, os florais foram-me expandindo, ajudando a expandir, a ver as coisas de outra forma, a ver o quanto eu muitas vezes não olhava para mim, só olhava para os outros, o quanto eu foi me fazendo entrar em contacto com as minhas feridas, com as minhas dores, com tudo isso, não é? Ah, e esse caminho que eu inicio, sem dúvida a partir dos florais, mas que depois me levou a outras terapias e a outras áreas, e lá está sempre em busca para mim, mas depois eu também já tinha algo e ia já tendo mais conhecimentos para poder ajudar também aqueles que estavam à minha volta, porque o sofrimento. Há uma coisa que as pessoas às vezes não têm muita noção, é que as crianças sofrem muito, os adolescentes sofrem muito e eles não têm como expressar a sua dor, porque não sabem o- como expressá-la e às vezes não encontram também ah, a abertura e o colo e o ouvido que possa escutá-los sem julgamento, sem qualquer tipo de opinião, etc. Então eu começo nesse processo comigo com os florais,
Faço depois formação e vou fazendo formação noutras áreas terapêuticas também e ia levando isso para a escola. Então eu já via essas questões de uma outra forma, ao mesmo tempo que essas formações e tudo isso me iam dando a mim um suporte para já não me envolver tanto, ou seja, eu envolvia, mas eu conseguia manter um certo distanciamento, porque o meu problema inicialmente era que eu queria resolver tudo e ajudar e levar tudo comigo, para casa, né? Isso é o que muitas vezes também nos faz cair e entrar assim em certas situações de doença, muitas vezes, isso tudo. Então eu depois nessa altura criei um projeto na escola onde eu introduzo os florais, introduzo algumas práticas como a meditação, e estamos a falar aqui de 2006, a meditação, algumas práticas de respiração, de forma pronto, a ajudar também aqueles jovens e adolescentes a encontrarem algum bem-estar dentro de si, apesar de tudo, Uhum. apesar das suas vivências, e comecei a falar com eles de uma outra forma, a trazer-lhes mais uma outra consciência que eles também não tinham e a olharem até para os seus pais, para a sua família, para a situação onde estavam inseridos com outro olhar. Um, foram uns anos extremamente ricos, para mim e eu acredito que para eles também. Alguns ainda me vão dando assim um feedback, Já devem estar de super como crescidos, né? alguns já estão com 40 anos, 30 e tal, 40 anos. Já quase netos. E então, mas de vez em quando recebo umas mensagens e isso é muito reconfortante e saber que um, aquela, Aquele momento, professora, não é? Fez a diferença. aquela frase que me disse, aquela palavra, aquilo fez a diferença, pronto, e nós sempre fazemos a diferença, na vida de alguém, umas vezes para bem, outras vezes para mal, não é? Mas sempre fazemos a diferença. Sim. Pronto, só que as coisas em termos de escola, de ensino, foram afunilando tanto, tudo cada vez mais rígido, mais do tem que Uhum. ser, do tem que ser assim, do tem que fazer, o professor está muito sobrecarregado, trabalho administrativo, os professores estão cansados, os professores estão fartos, os professores estão infelizes, os professores estão, enfim. E, claro, isso passa também para os alunos, né? Então, e porque eu queria também explorar mais a pesquisa das essências, dos florais e tudo. Então eu depois saí da escola, saí do ensino público já há uns anos e a partir daí comecei mesmo só a trabalhar com os florais. Primeiro ainda trabalhei com algumas outras áreas terapêuticas, mas de há uns anos para cá eu estou mesmo só dedicada aos florais. E às crianças e aos pais, isso tudo. Pina, Pronto. aqui, indo já para o tema das crianças, que eu sinto que é o tema fundamental. Ou seja, temos tanto para falar sobre isto, sinto, sabes? Destas novas crianças que estão a chegar e que, inclusive, este ano vêm em força, porque nós conseguimos ver muitas pessoas grávidas, muitas pessoas a terem filhos. E elas, sinto que vêm com uma força muito, muito grande. E sinto até mesmo que elas parece quase que combinaram todas para vir ao mesmo tempo para criar aqui Hum, algo diferente daquilo que se ok. calhar nós não cumprimos ainda, não é? Sim, sim. Hum,
Lina, quem são estas novas crianças? Tu que tens contacto através da terapia floral, antes de se calhar começarmos a desbravar no mundo das crianças, também para as pessoas perceberem como é que tu consegues interpretar várias questões que elas trazem. Podes-nos falar um bocadinho como é que os florais podem te trazer respostas a ti e à pessoa que estás a atender, não é? E aos florais que tu também já criaste teus, não é? Que eles são para suprir algumas questões que vêm e que tu viste igual em todas as pessoas e então tu criaste as tuas próprias fórmulas, não é? Então, fala-nos só um bocadinho sobre os florais e como é que eles podem atuar, de que forma é que nós conseguimos perceber tudo isto. Portanto, os florais são uma medicina vibracional, estão inseridas nesse. O metal é vibração. Então, eles vão atuar essencialmente nos corpos subtis, nos nossos corpos vibracionais, não é? Porque é onde muitas vezes ficam registados os traumas. Alguns que já trazemos de outras vidas, não é? Que vêm no corpo causal, pronto, chamam, há quem chame nomes diferentes, mas há um corpo que traz esse registro de vidas passadas, não é? As situações mais traumáticas que vimos resolver, curar, transmutar, etc. Os outros corpos, eles são eh, criados no útero materno, não é? Durante a fase da gestação. Durante logo os primeiros diazinhos de vida são formados os outros corpos, os 6 corpos. Então, nesses corpos ficam registadas todas as emoções, pensamentos, situações que ocorrem, etc. Que vão deixar alguma marca, não é? Sendo o floral uma terapia vibracional, uma essência vibracional, ela vai atuar nesses corpos subtis, nesses corpos vibracionais, onde há trauma, onde há uma dor, porque a essência ela leva a luz, ela leva a cura, onde há dor, ela leva a cura, como usando as essências corretas. Por exemplo, e aqui é que eu comecei a, a canalizar o meu trabalho. Então, se esses corpos subtis são formados no momento, logo após a concepção, quando o óvulo, no caminho que o óvulo faz, das trompas até ao útero, ah, o que é que se passou nesse tempo? Como foi essa concepção? Como estava o relacionamento dos pais? Como estava essa mãe? Como estava tudo isso que ficou naquele momento impregnado e registado logo nesses corpos subtis e que depois, à medida que o bebê se vai desenvolvendo, isso vai crescendo, não é? Porque as células vão se multiplicando, o corpo vai se formando, acrescentando o contínuo de emoções, de eventos que vão acontecendo depois durante toda a gravidez, nascimento, etc. Então, é preciso estarmos conscientes disso, não é? E eu comecei a perceber, conhecendo as essências, que, por exemplo, há essências que trabalham, essências florais que trabalham ao nível de um trauma de concepção, ou trauma de gestação, ou um abuso, ou seja, elas são tão específicas, ou de uma mãe que não se conseguiu conectar com aquele bebê, ou de uma mãe quando soube que estava grávida não conseguiu acolher bem aquela gravidez porque não era o momento, porque não estava à espera, etc. E esse registro fica ali naquele corpo subtil do bebê, mas que vai
trazendo para a vida toda, que são essas nossas maiores dores, são de todos nós adultos, não é? Então, eu, como tenho muitas essências, e pronto, eu também tenho sido guiada para ter as essências que fazem este trabalho, que elas me têm também conduzido até aqui. Quando eu atendo uma mãe ou uma criança, e pendulo, que eu uso o pêndulo para selecionar as essências e saem determinadas essências que vão trabalhar determinados traumas, determinadas situações, eu sei que o que está ali é essa questão. Porque um bebé nunca me iria dizer que ainda não tem essa capacidade para o que é que se passou. Ou mesmo um adulto, quem é que se lembra como é que foi gestado? Ou de como, a não ser que faça uma terapia que vá lá atrás, não é? Ou como é que, o que é que ele sentiu durante a gestação e durante o parto e durante os primeiros anos de vida. São memórias que nós temos inconscientes, mas que não nos lembramos, não é? E é através do pêndulo e da seleção das essências que eu vou percebendo o que é que está ali naquele campo e que precisa de ser curado e o mais rapidamente possível no caso de eu estar a atender uma criança ou um bebê. Sendo que, nesses casos, a presença da mãe e o trabalho da mãe é fundamental, porque o bebê só está, durante os primeiros 3 anos, ele está no campo vibracional da mãe. Então, o bebê ou a criança pequena, ele dá-me a informação do que está no campo dele, mas o campo dele é o campo da mãe. Então, é preciso trabalhar com a mãe também. E neste aspecto, felizmente, também já vou acompanhando as famílias, porque o pai também é uma peça importante nisto tudo, não é? Então tem sido por aqui. Em relação, e eu vou-me apercebendo muito das necessidades e daquilo que, e à medida que as crianças vão crescendo, das necessidades e das situações traumáticas que estão a ser desenvolvidas ali. Ahm, o, porque é que isto é tão importante? E agora fazendo a ligação com estas novas crianças. Uhum. Porque estas novas crianças, que já começaram a vir há algum tempo, mas como tu dizes, cada ano que passa elas vêm mais refinadas, com um potencial maior, não é? Estas novas crianças, elas vêm fazer a mudança. Elas são as sementes do novo, da nova terra. Elas trazem em si já todo o potencial para que essa nova terra e esse novo humano seja uma realidade. O que é que pode atrapalhar? Os pais, os adultos de uma forma geral, mas os pais. Ah, porque muitos e muitas vezes ainda não têm esta consciência. E ainda a gestação e a gravidez, embora se fale imenso já e já haja uma maior consciência a esse nível, mas ainda há muito desconhecimento e ainda eu vejo muitas coisas do ponto de vista da mulher, o que é ótimo, e ainda muito pouco do ponto de vista Da daquele criança. ser que as pessoas olham como um bebê, mas que o que está ali é um corpo de bebê a formar-se. Mas o que está ali, e eu vou dizê-lo com todas as letras, porque isto tem de ser dito, é um ser que está a vir neste momento de uma outra dimensão, de consciência, com uma evolução muito maior do que aquela que nós temos, e que vem
em missão, porque não precisaria de estar aqui, e que vem em missão para nos ajudar a elevar a frequência, aos pais a curarem-se, às escolas a mudarem, Uhum. a que realmente a mudança aconteça, sabendo muitos deles o risco que correm de aqueles pais não acordarem, não despertarem, de aqueles pais atrapalharem este processo, não é? Uhum. Com medicações, que as medicações atrapalham este processo, qualquer que seja a medicação, com determinados vícios, com determinados hábitos, com a vida que as pessoas levam, não é? E atrapalham essa missão. Porque hoje em dia, receber uma criança dessa frequência, dessa, sabe-se lá de onde que eles vêm. Muitos Eu às lugares em vezes, missão, não é? Aqui com o planeta Terra. eu às vezes rio-me porque às vezes ouço coisas e ouço pessoas que têm medo de uma invasão alienígena ou qualquer coisa assim do género, e eu rio-me porque assim eles estão dentro das casas. Lindo. Adoro, Lina. Total. Total. Só que, Em é cada assim, casa. há realmente. Sabes, o meu peito até está assim, tu estás a trazer este tema que é algo que eu acredito muito e que eu vejo, né? Inclusive eu olho para a alma do meu filho, os olhos dele, eu consigo ver, sabes, aquilo que ele me está a transmitir, é como se fosse uma limpidez enorme. E eu estava a falar isto até no outro dia contigo, que eu sou muito observadora e que estava a observar umas crianças que fui almoçar fora, que haviam várias crianças no restaurante e todas com um olhar completamente desconectado, muito como se nem tivessem aqui. Então aí conseguimos logo ver, sei lá, crianças com 5 anos por aí, os traumas que elas já trazem, ou melhor, elas não trazem, que elas adquiriram naquela família. Então era, por exemplo, era como se aquela criança não se pudesse mexer. Ela queria imenso olhar para o Gabriel, imenso. Queria, estava ali com os olhos no bebê, não é? Então, no bebê, no ser, não é? Neste ser de luz. Uhum. Sim, Então, ou seja, os pais sempre a repreendê-la de vira-te para a frente, faz isto, faz aquilo. Né? Então, ou seja, o que eu sinto é que a nossa expressão, não é? Precisa de cada vez mais ser livre a partir do pequenino, porque há muito esta coisa do palpite, da avó, da tia que vem, da não sei quantas, desta e daquela, e que vem dizer tens que fazer assim, tens que fazer assado, e depois a mãe fica completamente desconectada dela, a criança acaba por não ser livre, e eu sinto que estes temas precisam realmente ser falados, não é? Porque hum, não há como primeiro trabalhar em nós, não é? E o que eu senti neste meu parto, nesta minha gravidez, é que veio realmente muita sombra e que estas crianças estão a trazer muita sombra de nós como pais, pai, mãe, não é? E que é tão importante nós irmos percorrendo este caminho com elas de um lugar de muito centro, não é, Lina? De muito perceber que a criança não é mais pequena que nós, mas sim o inverso. Ou seja, sistemicamente nós podemos olhar que ela é mais pequena, não é? A nível sim. sistémico, com a filosofia de Bert Hellinger, mas eu sinto que elas são muito maiores que nós a nível de ensinamento, daquilo que a Terra tem como missão neste preciso momento. Uhum. Ah, isso é extremamente importante que trazeres também, porque o que eu vejo também agora muitas vezes é que alguns pais já têm essa consciência de sentem que têm um ser especial, especial. São todos, não é? Não é? Um não é mais especial que o outro, são todos, eles vêm.
efetivamente com outra vibração, e quem tem filhos pequenos sabe isso perfeitamente, as conversas que eles têm, o que eles dizem, o olhar, despem uma pessoa, não é? Que aquilo é verdade e amor naquele olhar, por isso muitas pessoas não conseguem olhar uma criança nos olhos, que é a própria sombra delas, a própria criança delas que não foi vista, e então há muita dificuldade em olhar uma criança nos olhos, porque o adulto fica despido, a criança capta tudo, ela sente tudo, tudo. Mas, como eu estava a dizer, há alguns pais que já perceberam têm ali uma preciosidade, hoje em dia também caírem na questão de o meu filho é que sabe tudo e então Há a limites. criança é que decidir tudo, exatamente. Pronto, não é a questão, pronto, as pessoas falam a questão de limites, né? Mas é assim, o adulto, que entra essa questão, não é? O adulto são os pais, os adultos são os pais, os adultos sabem o que é o melhor para aquela criança. Então, há coisas que a criança não pode decidir, não tem capacidade para decidir, não tem capacidade para escolher. E isto é importante que os pais saibam irem gerindo de acordo com a idade. Porque há coisas que, à medida que eles vão crescendo, eles podem ir escolhendo, eles podem ir decidindo, mas nem tudo. E isso tem que ser. E o que eu sinto hoje, sabes, Kátia, é um, um completo desconhecimento dos pais em relação a como educar. Não quer dizer que na minha altura se tivesse muito, se tivesse muito conhecimento, mas as pessoas educavam de acordo com o que tinham feito consigo, não é? Ia-se repetindo a cartilha. Ou hoje em dia eu vejo muito os pais perdidos, porque eles sabem que já não pode ser daquela maneira. Uhum. Então a tendência às vezes é cair no polo Oposto. oposto, que é a total permissão, e vejo os pais muito perdidos nesta questão do educar. E que eu digo muitas vezes, fazer um filho ou conceber é instintivo. Sim. Toda a gente sabe, até o animalzinho sabe o que é que há de fazer. Educar já é outra história. Ah, e é incrível como a maior parte dos pais não tem a mínima ideia das fases do desenvolvimento por que passa uma criança. Do que é que ela necessita com uma semana, com um mês, com 6 meses, com um ano, com 2 anos, com... Isto é importante saber-se, não para formatar, não para, mas para ir guiando, porque educar significa guiar. Uhum. Nós também não estamos, nós, adultos e seres humanos que estamos aqui, não estamos, nós temos o livre-arbítrio, de relativo, não é? Mas pronto, temos, mas somos guiados e ou nos conectamos mais com essa guiança ou não, ou fazemos as coisas mais à nossa maneira, ou nos permitimos conectar com essa guiança e aí vamos andando melhor, não é? E o mesmo se passa com a criança. Os pais são os guias, são os guardiões, que eu gosto muito de usar essa palavra, e os pais precisam saber que, hum, como guardiões, como é que eu guio, protejo, guardo este ser que me escolheu, que veio até mim, para lhe proporcionar aquilo que ele vem fazer, Uhum. sem formatar, sem traumatizar,
sem nada disso. Quer dizer, isto é muito difícil, Sim, mas sim. pressupõe cada vez mais um grande trabalho de Uhum, autoconhecimento, de desenvolvimento sim. pessoal dos pais, Uhum. dos adultos em geral. Isto, depois, quando se fala em chegar à escola, não é? Entramos aí noutra. Isso é outro rol completamente diferente. Eu vejo aqui isto que estás a dizer, por exemplo, não traumatizar as crianças, de que eu olho para o trauma como se fosse um momento em que a criança deixou de ter o seu próprio poder, que lhe retiraram o poder, não é? Ou seja, que ela está a agir de alguma forma ou existe algum acontecimento que chega até ela em que ela não tem poder para gerir aquilo, não tem poder para interferir naquilo, não é? Então, também aquilo que eu vejo como minimizar, vá, bem que se possa dizer que isso é, ou seja, não ter trauma, isso ser não ser humano, porque ser humano é ter trauma Claro, e sim, o sim. trauma é aquele que nos ancora no corpo, não é? Uhum. Mas poder olhar para este poder de um outro lugar primeiro, não é? Não é um poder que nos foi incutido ao longo de milénios, não é? Que é um poder que possivelmente até manipula, não é? Mas sim dar o poder da criança se expressar, dar o poder de, lá está, escolher, não é? Nós, como adultos, nas adversidades todas da vida, sabermos fazer as escolhas, não digo certas, porque certo, certo, isso também é assim muito perfeccionismo, Relativo, não é? mas sim, ou seja, que possamos realmente dar-lhes sempre esse poder. E quando ela está, de alguma forma, a trazer o poder dela de um jeito que se calhar até já está a ultrapassar para outro tipo de poder, vá, que possamos saber explicar aonde é que esse poder a vai levar, não é? Porque É muito isto que é eu aí que vejo. está. Quando ela está a levar esse poder já para outro poder, precisamos de olhar para os pais. O que é Exato. que a criança está a precisar de usar esse poder? eh, Porque é que ela está a precisar de usar esse tipo de poder, não é? Porque é que ela está a precisar tanto de vincar tanto eh, o seu posicionamento e isso tudo. Então, aí temos que olhar para os pais, porque a criança, ela apenas projeta. É o espelho. Então, tudo nós precisamos de olhar para os pais. Tudo. O que é observar a criança e olhar para si. Sim, o que é que tu E, falas em termos de idades, não é? Quando falamos em espelho, projeção, em tudo aquilo que a criança somatiza tem a ver com aquilo que a mãe ou o pai ou a família em si, não é? Mãe e pai, está a passar internamente e que ela, por grande amor maior, acaba por criar para ela própria, não é? De faixas etárias, não é? E de passos, não é? Tu falaste em vários momentos em que é importante nós estarmos a olhar para uma educação para essa criança. Existe um quase que passo a passo, não é? Em várias fases. Quais poderias dizer, ou seja, o que é que poderias nos falar sobre as idades e em que pontos é que as crianças estão a projetar de cada um dos pais, se é os dois ao mesmo tempo, se é separado, quando é mais um, quando é mais outro? há várias teorias a esse respeito. Eu identifico muito com a questão de a criança até aos 3 anos, ela está, 2 anos e meio, 3 anos, ela está, quando ainda ela está a trabalhar a sua individualidade, a sua personalidade, não é? Então, até essa idade, ela está muito, completamente no campo da mãe, no campo mental, no campo emocional, etc. Então, ela e mãe, a criança não se vê separada da mãe. Tanto é que uma criança dessa idade, uns vêm mais
para os 2 anos e meio, outros vão mais próximos dos 3, enfim. Isso também é uma questão que a gente tem que se libertar um bocadinho dessas tabelas, que até X idade tem que fazer isto e depois daquela idade tem que fazer daquilo, porque cada vez mais cada um vem com o seu ritmo próprio. Então, porque aí a questão também é libertar dessas tabelas todas, mas até que a criança diga eu quero, eu faço, ela ainda se vê ainda está na identificação da mãe, na fusão com a mãe. É como se fosse Então, um tudo que só, é não é? um só. Então, deixar, antes dessa idade, deixar esse bebê, essa criança, numa escola, com uma avó, com alguém, é muito complicado para a formação, da personalidade daquele ser. Porque se a criança está em fusão com a mãe ainda, no campo da mãe, quando se coloca numa creche, após a licença de maternidade, ou algumas que ficam um pouquinho mais, ou quando se coloca numa creche ou no infantário, o que é que a criança vai sentir que a mãe abandonou? A separação. E então, o que é que isto vem para a vida se ela, que é tudo para mim, me abandonou, me deixou, então não posso confiar em ninguém, ou não posso, depois daqui surgem várias Uhum. questões, Uhum. de acordo com Eu aquilo acredito até que vai que as surgindo. crianças que tenham tido esse suporte, esse auxílio, sejam crianças que tenham muita força depois, como adultos, para poder criar, para poder gestar vida através de muitas coisas e de várias formas, não é? Também. Agora, é preciso também o apoio a essa mãe, porque eu vejo algumas mães, acompanho algumas que fizeram essa escolha já com essa consciência, mas que lá está, depois falta ah, ah, o saber lidar com as situações, porque estar com uma criança com 1 ano, 2 anos, 24 horas por dia, a pessoa tem que fazer prioridades diferentes, tem que isso mexe muito internamente com as mães, não é? E é muito cansativo, é verdade. E se a mãe não estiver muito bem trabalhada também nos seus aspectos, aquela criança vai estar o tempo todo a projetar aquilo que aquela mãe precisa trabalhar. Então, às vezes, não é fácil mesmo. A partir dos 3 anos, ok, a criança já brinca com outras crianças, gosta de estar, porque até essa idade não quer dizer que ela não brinque, mas não é importante para ela. A pessoa importante é a mãe. Então, sobretudo, pronto, quanto mais pequenino, mais. Então, se é amamentado, isso tudo isso. Deixar uma criança que ainda se amamenta, um bebê, numa creche, e atenção, eu estou a falar e fiz isso com os meus filhos, só que na altura era o que eu sabia e era o que se sabia, não é? E hoje vejo o quanto isso foi prejudicial de alguma forma e as coisas vão evoluindo de outra maneira, não é? Ah, assim como a ida para a escola mesmo de aprendizagem, ah, os 7 anos sempre foi a idade que se mostrou ideal para a criança começar a fazer as aprendizagens escolares. Até essa idade, não, a não ser que ela, por si própria, queira aprender, porque há crianças, neste momento temos crianças que leem muito cedo, falam muito cedo, em relação ao que era antigamente, ao que nós estávamos habituados, e outras crianças que vão aprender a ler e a escrever, por exemplo, muito mais tarde, a falar muito mais tarde,
só por volta dos 3, 4 anos, e que está tudo. Está tudo bem, não é? E depois ou seja, se ele ou ela não Não falam, tem, é porque já não e sei não, o e que não mais, tirou a fralda naquela idade, e não. tudo ali certinho. E cada Porque vez mais existe. tudo aquilo que se tenta fazer forçadamente e antecipadamente Uhum, vai bloquear essa aprendizagem na criança. exato. É o retirar o poder, não é dela? É isto que eu falo Exatamente. muito. É o Quando é forçar. retirar o poder, é isto. Exatamente. É Uhum, isso. Agora, as emoções, isso tudo faz parte, claro. A criança chora, é a forma como ela sabe se expressar. Agora, se a criança chora muito, se a criança berra, se há algo que precisa ser visto aí, mas não é nela, sim, sim, é, na mãe sim, ou nos pais, sim. até nos dois. Sim, eu vejo E isso, por exemplo, com o meu filho, sabes? A outra semana passada eu estava com muita raiva e ele, assim muito. Esta semana eu estou muito apaziguada, estou muito tranquila e tenho estado a cantar imenso e ele agora está a fazer sons novos, ou seja, deixou de fazer esse, estás a ver? Aquela, às vezes até gritava mesmo. Não era chorar, era mesmo gritar. E esta semana ele está tipo a cantarolar, eu fico tão giro, porque é uma coisa nova, né? É uma novidade. E de facto, agora estás-me a falar sobre isso e eu estou-me a conectar aqui com ele. E de facto, tudo tem a ver da forma como nós estamos. É impressionante. porque eles sentem tudo. E não adianta a mãe, eu digo muitas vezes, estar triste e ir chorar para o quarto do lado ou guardar as Mesmo com ele ao colo. lágrimas. Sim, porque ele sabe. E é para conversar com ele. A mãe está triste, mas não é Sim. contigo. Está tudo bem contigo. Pronto, falar abertamente, porque estas crianças demandam verdade, Hum, verdade, ponto-chave, não é? verdade. E há pouco, quando estavas a falar nessa questão dessas crianças que tu viste no restaurante e isso tudo, nós não nos podemos esquecer que passámos 2 anos, de Chaves. 2020 a 2022, onde nasceram muitas crianças, Eu costumo dizer que houve uma triagem no planeta. Foram muitos, vieram outros tantos, não é? onde não houve conexão, nem no olhar, nem no estar, as pessoas às vezes esquecem rápido as coisas, mas isso são eventos que lá está, vão ficar na memória e traumática, talvez, dos seres que passaram por isso. Que foi a questão do Covid, não é? E muitas crianças que nasceram durante esse período, os pais não puderam estar presentes, as mães sentiram-se sozinhas, o Uhum. nascer com a máscara, não poderem ver o rosto das pessoas. Ahm, Estes seres que vêm para conectar, para, ahm, para o amor, para abraçar, para a conexão visual, para o abraçar, e durante esse tempo as pessoas ficaram impossibilitadas disso. Então é algo que os pais, que eles agora uns são mais bebés, outros já têm à volta dos 2 anos, mas que é preciso ficarem atentos a todas essas questões que possam vir a surgir dessas primeiras memórias da criança ao chegar aqui, depois de toda aquela fase da gravidez, do medo, da incerteza, de Uhum, uhum. como é que iria ser, como é que, enfim, e que é preciso estar atento porque eles começam a manifestar essas memórias desses eventos, não é? Um, e é aqui que eu sinto e tenho essa experiência da ajuda preciosa que os florais vêm trazer.
Porque se houve um trauma durante a gestação, quer tenha sido uma desconexão da mãe, quer tenha sido por vários motivos, não é? Ou quer tenha sido uma preocupação, quer tenha havido um evento e isso ocorreu, ao colocar a essência que vai trabalhar esses aspectos, eu estou a limpar isso, quer dizer, estamos a limpar isso do campo da criança. Se foi uma mãe que não se conseguiu conectar muito com aquele bebé por vários motivos, porque ela também não recebeu isso em bebé, ou por, enfim, várias Uhum. questões. Se eu coloco essa essência no floral do bebé, e é preciso também do adulto, muitas vezes, porque ele também traz isso consigo, não é? A essência que vai trabalhar essa, por exemplo, essa ausência de mãe, essa falta de conexão de mãe, eu estou a ajudar a limpar do campo desse ser esse trauma, estou-lhe a deixar o caminho mais aberto para ele fluir, para se curar, Nem que para se seja pelo manifestar. menos significar tudo aquilo, não é? Que se passou. Exato. Pronto, e foi aí que, como os florais não são uma medicina ainda muito conhecida nem divulgada em Portugal, e muitas pessoas não têm conhecimento, da forma até como eu trabalho, porque também há poucas pessoas a trabalharem desta forma e a Uhum. trabalhar este tema. Eu criei algumas fórmulas que, de certa forma, vão responder a algumas questões que eu Uhum. já sei quais são as essências que vão atuar ali naqueles momentos, naqueles eventos, Uhum. para possibilitar a pessoa mais facilmente a adquirir e a utilizar. E para isso, já agora tens aqui o teu Uhum, lindo livro com estas cartas uhum, magníficas que eu ainda não mergulhei, estava aqui a comentar isto contigo porque também recebi há muito pouco tempo, que eu sinto que é de uma imensidão, juntamente com essa medicina que tu trazes, dos florais mais ligados ao parto, à maternidade, ao nascimento, a tudo isto que envolve trazer este novo ser a partir de um lugar mais consciente, e mais do que isso, é para além das essências florais que tu trazes, há também uma reprogramação no campo vibracional, não é? Então é um bolo completo, não é? De consciência e depois de reprogramação, não é, Lina? uhum. É Não estou isso. em erro, diz-me se eu Não, tive. não. Sim, sim, é isso. O livrinho também retrata isso, porque ah, foi, ou seja, ele está escrito como sendo o bebé a falar com a mãe, a alma do bebé a falar com a alma da mãe, daquilo que ele sente, daquilo que ele sente que é importante para ele e que provavelmente não está a receber da mãe ou a mãe não tem consciência disso. Então uma conversa de alma para alma, e também dou algumas, eles dão, as bebés, as crianças dão algumas indicações à mãe do que é que eles gostariam que ela fizesse e a ajudá-la a compreender determinados, comportamentos que o bebé manifesta muitas vezes e qual é a origem disso. É este olhar virado para o bebê e para a criança que falta ainda, Uhum. sobretudo na perspectiva de um ser multidimensional e não num ser bebê, gude, 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 que a gente tem muita mania, e que eles acham de pensar que isso é ridículo, não é? Eu também penso mesmo. Gude, gude, mas fala-me, Mas lá se riem de vez em quando, não é com essas coisas. mas Devem fala pensar mesmo, eles são mesmo doidinhos. Eu a sei mais. alma que eu percebo. E é uma questão muito importante que é empoderar a mãe.
Porque a mãe, era isso que estavas a dizer há bocado, as mães ficam muito, ou vêm daqui, ou vêm dali, e não pegues ao colo, e não faças assim, e faz assado, e eu já tenho experiência, e, e com isto tudo a mãe desempodera-se, porque a mãe tem que ser educada a ouvir a sua intuição, a ouvir o seu instinto, porque aquele filho vem dela, aquele filho é parte dela, aquele filho habitou dentro dela, formou-se a partir dela. Não há ninguém no mundo que conheça melhor esse bebé, essa criança, do que ela. Ela sabe o que ele sente, ela sabe. Se não sabe, é porque não está conectada. Uhum, Então, essa conexão que é preciso ajudar as mães a estabelecerem, empoderá-las de eu é que sei o que é melhor para o meu bebê. Eu é que sei. E qualquer mãe tem um poder de cura, sanador dentro de si. Precisa saber disso e precisa ah, trazê-lo e precisa empoderá-lo. Não é um médico, não é uma avó, não é uma tia, não é que vai saber uhum. o que é melhor para aquele ser. Sim, porque lá Como que está, eles têm o chapa 5, não é? Que é igual para todos. Somente, exatamente. E, somente as pessoas que já estão dentro de um sistema, não é? Tal e qual foi o sistema que tu vivenciaste também, não é? E que de alguma forma tiveste que sair dele, precisamente porque também já não te estás a identificar e não podias claro, fazer mais ou além daquilo que já tinhas feito. E, de facto, nós por vezes colocamos as pessoas que estão dentro do próprio sistema muito num pedestal, que elas, é que sabem da matéria, não é? E nós, se nos conectarmos a nós mesmas, nós sabemos o que é o melhor, para o ser que está à nossa frente, não é? Para esta extensão de nós mesmas. e começa na maternidade, precisamente, que é o, o, o que se foi construindo ao longo dos tempos. Claro que tem um objetivo, não é? Que é desempoderar precisamente e que as pessoas não se sintam capazes de confiar Mesmas, na não é? sua centelha divina, não é? Isso tem esse objetivo que está na hora de nós Abrir abrirmos os olhos os véus. e os véus e perceber, não, eu é que sei o que é melhor para mim, eu é que me conheço, e ao meu filho também, porque ele faz parte de mim, ele foi gerado a partir de mim, então quem, para além de mim, pode curá-lo, pode lidar melhor com ele, pode saber o que é melhor para ele. Mas temos que resgatar este poder, um, que é consciência. É consciência. Um, e Lina, isso meu é. amor, estamos aqui quase no fim. O Uhum. tempo passa a voar, ficaria aqui mais umas boas horas a conversar contigo. Eu acredito que também quem está do outro lado gostaria de continuar a ouvir. Ahm, assim, uma última palavra, uma última frase, o que tu sentes que é importante para as pessoas que nos estão a ouvir, que se querem conectar a este novo humano em si e estes novos humanos que estão a chegar também aqui ao planeta Terra. O que é que tu sentes ser importante dizer aqui como última semente? Que façam o seu trabalho de autoconhecimento, porque o novo ele vai vibrar e vibra já no amor, na verdade e no amor. Mas nós só podemos realmente conhecer e chegar ao amor e à verdade quando nós retirarmos do nosso coração, do nosso
corpo, tudo isso, tudo aquilo que não tem a ver com isso. E isso só conseguimos através do autoconhecimento e do trabalho interno. Não há milagres, não há nada disso, mas e é isso que estes seres estão à espera que façamos, e é para isso que eles vêm, para que nós finalmente, enquanto humanidade, possamos dar esse salto quântico. Porque o mestre do amor já aqui esteve há 2000 e tal anos. Jesus nos trouxe, não é? E está mais do que na hora, eu costumo dizer, porque é o que eu sinto, não é tenha lido ou ouvido, é o que eu sinto, é que essa energia crística está no coração das crianças. Eles vêm imbuídos dessa energia, porque eles vêm se conectar uns com os outros para fazer esta mudança. A grande teia da mudança, não é? Então, o mestre veio há 2000 e qualquer coisa anos atrás para deixar a semente, para agora enviar, virem os seus verdadeiros discípulos, digamos assim, e nós, adultos, temos que ser os facilitadores para que essas sementes possam germinar e finalmente este planeta ascenda. O planeta já, sim, mas os humanos que ascendamos, possamos ascender àquilo que é o nosso lugar por direito, não é? Sim, sim. Ah, Helena, tão bom, tão bom. Grata mesmo de coração por esta conversa. Hum, assim, sem palavras, assim, também muito amor no coração, por tudo aquilo que trouxemos aqui hoje. Gratidão pelo teu serviço, Lina, que é tão precioso. Obrigada, Kátia. Gratidão pelo teu, porque crias o espaço também para que estas conversas possam vir. Ah, ainda é verdade que há quem não se iniba de falar destes temas, e eu admiro muito a tua coragem e a tua coragem, o teu agir com o coração, e a tua abertura para isto, porque só quando nós realmente assumirmos e nos assumirmos é que, e vivermos a nossa verdade, é que realmente nós estamos a impulsionar eh, as coisas para andarem, não é? Para avançarem, isso tudo. É mesmo, Bem-ajas mesmo. Bem-ajas também a ti, minha querida Lina. Um abraço super apertado aí no teu coração e para as pessoas também que nos ouviram do e outro lado. obrigada a todos também. Obrigada, Cássio. Beijinho. Beijinhos.